Oi, sétimo ano, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de ciências referente ao capítulo 6. O capítulo 6, ele é dividido em dois assuntos. O primeiro é gimnospermas e o segundo, angiospermas. Porém, nessa aula nós estudaremos apenas sobre gimnospermas, ok? As orientações gerais sobre a aula continuam as mesmas e no terceiro slide nós já começamos a estudar sobre as características gerais desse grupo. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre a etimologia da palavra gimnosperma. O que significa gimnosperma? Então, trata-se de um termo de origem grega em que guminos, que é o prefixo, significa nu e esperma, que é o sufixo, significa semente. Portanto, gimnosperma refere-se a sementes nuas, isto é, não protegidas por frutos. Então, o próprio nome já indica uma característica importantíssima desse grupo, ok? Além disso, as gimnospermas possuem vasos condutores de seiva, assim como apresentavam as pteridófitas, que é o grupo anterior, tá? Depois, apresenta caule lenhoso. Esse caule lenhoso, ele tem um tecido de sustentação bem desenvolvido, o que possibilita a esse grupo alcançar grandes tamanhos. Além disso, são adaptadas a clima frio e temperado. Essas duas adaptações são folhas em formato de agulha e ao formato desse grupo de coníferas dentro de gimnospermas, as árvores apresentam esse formato. O que essas adaptações possibilitaram a esse grupo? A viverem em condições frias sem nenhum problema. Então, por exemplo, se nós compararmos os pinheiros com o chapéu de sol, que é uma árvore típica aqui, o pinheiro estaria muito melhor adaptado ao frio do que o chapéu de sol, por exemplo. O tamanho das folhas do chapéu de sol reteriam a neve, queimaria a folha e não seria possível fazer a fotossíntese. E isso não acontece com os pinheiros, com as coníferas. Essa folha em formato de agulha, de menor tamanho, de menor superfície de contato, possibilita que a neve caia entre os espaços e não fique retida, ok? Além disso, o formato de cone também possibilita que essa neve escorregue e não fique acumulada, ok? E, por fim, estruturas reprodutoras, são chamadas de estróbilos ou cones, tá? Também tem duas fotos para demonstrar aí para vocês. No próximo slide, que já fala sobre a parte das classificações de gimnospermas, isso vocês podem observar na página 110, no finalzinho da 110, no comecinho da 111. Então, as gimnospermas podem ser divididas em 4 grupos: as cicadófitas, as gincófitas, as guinetófitas e as coníferas. O que acontece? A apostila trouxe algumas imagens das mais comuns, ok? Dos exemplos mais comuns. No slide, porém, eu trouxe um exemplo de cada grupo. Então, para vocês conhecerem bem, tá em sequência, tá? Então, a primeira foto da esquerda para a direita é um exemplar de cicadófita. A segunda imagem, ao lado da cicadófita, tem a gincófita. Na imagem de baixo, a terceira, né? As guinetófitas e, por último, as coníferas, que nós conhecemos popularmente como pinheiros, ok? A apostila não entra no mérito de classificação mais detalhado, ela só comenta que existem esses 4 grupos mesmo, ok? Então, nós não vamos entrar no mérito das diferenças, do que uma tem, do que a outra não tem. Então, nesse momento, nós precisamos apenas lembrar que gimnospermas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes e que os 4 grupos são esses, ok? Já no próximo slide, nós temos sobre a reprodução das gimnospermas. Então, eu coloquei a mesma imagem da apostila no slide para facilitar esse estudo aí para vocês. Então, vamos lá. A reprodução das gimnospermas. A capacidade de se reproduzir sem a necessidade de água foi uma condição importante para que esse grupo de vegetais se adaptasse à terra firme.
Isso porque, como a polinização da maioria de suas espécies é realizada pelo vento, as gimnospermas não gastam energia produzindo estruturas reprodutoras complexas e chamativas, assim como apresentavam as briófitas e as pteridófitas, como nós estudamos anteriormente. Outro fator que contribuiu para a adaptação desses vegetais ao ambiente terrestre foi o surgimento das sementes, dentro das quais o embrião está protegido e possui reserva nutritiva que fornecerá a energia necessária para que ele se desenvolva. Caso a semente venha a cair em local que apresente condições favoráveis de germinação, por outro lado, se essas condições ambientais não forem boas, a semente poderá ficar dormente por dias, meses e até anos, dependendo da espécie. Para entender como ocorre a produção das gimnospermas, usaremos o exemplo do pinheiro do Paraná, que é esse da imagem aí, ok? Então vamos lá. Começando aí pelo item 1. Na maioria das gimnospermas, cada árvore possui estróbilos masculinos e femininos. Se vocês puderem voltar aí na imagem do capítulo, do slide, desculpa, que fala sobre características gerais, eu coloquei um exemplo de estróbilo masculino, que é esse mais comprido, maiorzinho, ao lado dos pinheiros, e a pinha, como a gente chama popularmente, que é o estróbilo feminino, ok? Então vamos lá. No número 2, nós temos o estróbilo, o cone masculino, desculpa. No estróbilo masculino são formados os grãos de pólen, que darão origem ao gametófito masculino, os quais serão levados pelo vento. No número 3, os grãos de pólen alcançam o estróbilo feminino, em cujas escamas estão os óvulos, estrutura diferencial desse grupo. Dentro de cada óvulo encontra-se a oosfera. Número 4. A polinização ocorre quando o grão de pólen produz o tubo polínico, que levará a célula masculina até o óvulo, como se fosse um canal, tá? Um canudinho. Na aula de angiospermas eu vou mostrar para vocês, eu farei um vídeo, para que o gameta masculino se una à oosfera, ocorrendo então a fecundação. Número 5. O embrião se formará dentro da semente, cuja função será de proteger e prover suprimento nutricional a ele. E 6. Se o local onde a semente cair apresentar condições ambientais adequadas, ela irá germinar, originando uma nova planta. Geralmente, nós nos alimentamos dessa reserva nutritiva do zigoto, tá? Então, ela, em alguns casos, pode servir de alimento para vários animais e até mesmo seres humanos, ok? Por fim, nós chegamos no último slide, que fala sobre a tarefa. Nesse assunto, eu vou pedir apenas para vocês fazerem os exercícios 1, 2 e 3, que estão na página 114, ok? Até mais, sétimo ano!